Passaremos agora à quarta comissão, que nos traz 35 propostas para apreciação e trata de recursos e precedentes judiciais. Presidente, convida à mesa o ministro Humberto Martins, Superior Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça. Também o relator, desembargador federal Aloysio Mendes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Aloysio. Os coordenadores científicos, professora Tereza Rudalvi, professor Cássio Scapinella Bueno, professor Rodolfo de Camargo Mancuso. Falha não. Falei com o Raul e ainda corri. Porra, mas ele corre, não cheguei tempo aí. E a secretária executiva, a juíza federal Daniela Tocheto Cavalheiro, da 4ª Região. Ô Luiz, puxa uma cadeira para ter aqui. Senta ali, tá? Deixa eu sentar. Oi, sim. Passa a palavra ao ministro Mauro Campos Marques. Não, pode sentar aqui. Vou ficar aqui perto. Já posso passar a proposta? Senhor presidente. O ministro Mauro está conduzindo aí, ele vai passar para a prova de excelência. Senhor presidente. Calma, tem um rapaz novo. Vamos dar início, então, à votação das propostas enunciadas da Comissão de Recursos e Precedentes Judiciais. Ministro Humberto Martins, eu passo a Vossa Excelência, então, a submeter à plenária o enunciado de número 1259. O enunciado proposto. Bom dia a todos. A falta de fixação de honorários na decisão recorrida não impede sua fixação na instância recursal, inclusive extraordinária. Destaque, Excelência. Está em votação, não é isso, ministro? Não, ainda não. Destaque, em Excelência, discussão ainda? Um momento só que há um destaque. Destaque. É simples, o enunciado está contrário à jurisprudência do STJ e do STF, que entendem em sentido diverso. A meu ver, também é contrário ao texto do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, que fala claramente em majoração e não em fixação, né? Fixar é muito mais do que meramente majorar. Esse enunciado abre margem para que se entenda, por exemplo, que na rejeição, né, no desprovimento de um agravo de instrumento interposto contra uma interlocutória que não fixou honorários, que existe uma fixação originária pelo tribunal. Não foi essa a intenção do legislador. Até poderia ter sido, mas não foi. Então mudemos o código, não façamos o enunciado contra a legem. Obrigado. Há alguma inscrição para contraditar? Não havendo, eu coloco em votação, então. Já pode? Não precisou aqui. Você votou? Votei. Está sobrando? O Humberto está com ele? Já aprovei, eu votei. Rejeitado.
O próximo é o de número 1621, ministro Humberto. É admissível a concessão de tutela da evidência fundada em tese firmada em incidente de assunção de competência. Em votação. Obrigado aí pelo sacrifício todo. O que acontece é que o pessoal não tem interesse, né? Os acadêmicos não têm interesse. Sim. Mesmo nas comissões eu percebo, Sim. vai lá defendendo o salário. Aprovado. O seguinte é o de número 1622. A caução exigível em cumprimento provisório de sentença poderá ser dispensada se o julgado a ser cumprido estiver em consonância com a tese firmada em incidente de assunção de competência. Em votação. Alguém está? Em votação. Alguém destacou? Não. Não. Em votação. Permanece em votação. Aprovado. O de 1442 agora, ministro Humberto. Cabe sustentação oral no agravo de instrumento interposto contra a decisão de mérito proferida em recuperação judicial e falência. Em votação. Peço ao ministro Ribeiro Dantas que tire o dedo do 2. Está segurando aí, pressionando. O problema é que o judiciário está com a legislação oral. Rejeitado, isso que é um lobby forte. Rejeitado. E vamos agora ao de número 1726. A técnica de julgamento de que trata o artigo 942 do CPC-CAPT aplica-se à hipótese de nulidade de sentença por maioria. Em votação. Rejeitado. Rejeitado. Agora vamos ao de número 1580, ministro Humberto. Aos julgadores convocados para a sessão em que se ampliará a colegialidade prevista no artigo 942 do CPC, é permitido trazer posicionamento diverso daqueles firmados sobre a matéria divergente, desde que relacionados à divergência. Não há destaque? Não? Tem 3 mil processos para Em votação. Eu estou botando tudo no estou sendo coerente. Claro. Mas o novo Cafézinho. 5 piguinhas. fala
Rejeitado. Rejeitado. Não, é 942. 1560 agora, ministro Mer. Se o Peço recurso, silêncio, por gente. se o recurso do qual se originou a decisão embargada comportou a aplicação da técnica do artigo 942 do CPC, os declaratórios eventualmente opostos serão julgados com a composição ampliada. Em votação. Agora sim, em votação. O Beca está lascado. Aprovada. Aprovada. Agora ficou muito desqualificado. Foi embora. 1536, ministro Mer. No julgamento dos embargos de declaração, com composição ampliada, não é necessária a identidade dos julgadores originários. Quero. Agora melhorou. Só um alerta novamente. Só votem após eu dar o sinal daqui, porque eu vejo pelo barulho que estão votando antes de eu me pronunciar. E aí o voto não é calculado. Isso, exatamente. No mínimo, ou seja... Pode apertar mais de uma vez. Não importa que fique apertando durante o tempo do relógio marcado aqui, que não vai computar mais de um voto. Agora sim, então, em votação. Seguro 2 aí, não tira o dedo. Ele está representando o desembargador Paulo Roberto de Oliveira Lima. O senhor Cássio está avisando aqui que não aplica para o penal, para a terceira sessão. Eventualmente vai ter uma regra lá. Ele se mantém íntegro, enxuto, desde 1941. Né? Ganha até da CLT, olha isso. Rejeitado. Rejeitado. Então, mas é que a rejeição não é ação do que? Vamos agora ao 1558, ministro Mer. Em sede de agravo de instrumento, contra a decisão que versa sob tutela provisória, é inaplicável a técnica de julgamento prevista no artigo 942, parágrafo 3º do CPC. Abre parênteses, artigo 356, 942, parágrafo 3º, e 1015, todo do CPC, deve ser. Do CPC. CPC. Deve ser CPC. CPC, né? Era em homenagem ao ministro Navarro, mas já vai estar sendo corrido o erro aqui. Era em razão da terceira sessão. CPC. É CPC. CPC. Um minuto só. Vamos votar assim, depois corrigimos. Em votação agora. É isso mesmo. Tá. Rejeitado. Rejeitado.
Agora vamos ao 1557. Por ocasião do reexame de recurso anteriormente julgado, na forma do 1042 do CPC, ou em sede de juízo de retratação, nos termos do 1032 do CPC, ocorrendo divergência, aplica-se a técnica do artigo 942 do CPC. Abre parênteses, artigo 942, 1032, 1042 e 1041, parágrafo 1º, todos os CPC, fecha parênteses, nas hipóteses cabíveis. Em votação. Fabiano. Rejeitado. Eu peço a atenção de todos agora, então, porque nós vamos proceder agora à votação dos dois próximos enunciados propostos aqui, o 1426 e o 1445, estão imbricados, como disse anteriormente, com o 1405 da Comissão de Processos de Conhecimento. Eu vou passar a palavra ao professor Cássio aqui para dar uma explicação, que, pela compreensão de Sua Excelência, na verdade, diretamente imbricados ao 1405, estaria o 1445 da comissão agora. Obrigado, ministro. É só, enfim, na visão da comissão, eu sei que isso já gerou alguma controvérsia, enfim, mas o enunciado 1426, ele está falando de rescisória de capítulo decisório, ou seja, uma mesma decisão com vários capítulos. Então, recorre-se apenas do dano material, deixa-se transitar com relação ao dano moral, e aí temos o segmento recursal e uma eventual rescisória com relação àquilo que transitou em julgado. Isto é coberto pelo 1426. O 1445 e o 1405 cuidam de julgamento antecipado parcial de mérito, previsto no artigo 356, inclusive por isso apareceu também lá no grupo de processo de conhecimento, porque, enfim, a previsão nuclear está lá. Então são coisas diferentes. Uma coisa é o juiz, lá naquele momento, julgar um pedaço do processo, da ação, como queiram chamar, e a outra coisa é uma mesma decisão, num mesmo momento, ter vários capítulos com sortes recursais diferentes. Então, na nossa visão do grupo, da comissão, das aprovações de ontem, são coisas diversas, embora, repito e acabo, o 1445 esteja com o 1405 e o 1426 de forma avulsa. Professor Yasha. Senhor presidente, muito rapidamente, só para ponderar aos colegas, chamar a atenção para a circunstância de que, fora do que está sendo discutido, há um tema que é correlato, mas que, no meu modo de ver, deve ser separado. Porque esta questão do último recurso, ela é correta se vista sob aquela ótica de impedir que o trânsito em julgado seja retroativo e que, portanto, então, o recurso não seja conhecido e o prazo da rescisória já seja considerado superado. Para isso, sim, continua a ter validade, porque, senão, o recorrente tem duas notícias ruins. Uma, seu recurso não foi conhecido. Duas, já foi o prazo para ação rescisória. Isso se deve combater. No mais, eu apoio, francamente, a ideia a proposta que permite a formação gradual da coisa julgada. Muito obrigado, senhor presidente. A Comissão de Processo de Conhecimento quer se manifestar em relação à proposta de enunciado? Pois não. Bom dia a todos. Ministro, em relação ao enunciado 1426, eu queria encaminhar em sentido contrário, por vários motivos. Tá? Primeiro, porque capítulos de decisão
ainda que enunciados ali como uma teoria, hoje são norma. Então, me parece que não se trata de uma teoria, norma do direito brasileiro. Além disso, me parece que a fracionabilidade do mérito é que foi consagrada no CPC e não a possibilidade de proferimento de decisões parciais. A possibilidade de proferimento de decisões parciais é uma das consequências possíveis do fracionamento do mérito. Por fim, me parece que também não é a coisa julgada que é cindível. A coisa julgada ela é integral, apenas aplicável aos capítulos ou parcelas da decisão. Sem contar um problema redacional, me parece que o enunciado é um pouco confuso. Então, por essas razões todas formais e de mérito, eu queria encaminhar contrariamente ao enunciado. Professor Ribeiro Dantas. Eu também quero encaminhar contrariamente à aprovação do dispositivo, porque, do ponto de vista técnico... Só nominar, professor, é o 1426. Do ponto de vista técnico, perfeitamente explicável, não tenho o que dizer. Mas, do ponto de vista prático, para a vida das pessoas, isso não vai melhorar nada. Pelo contrário, nós vamos ter discussões sérias a respeito de tempestividade das ações rescisórias e sempre em prejuízo da parte. Sempre em prejuízo da parte. Então, eu acho que isso vai introduzir um elemento complicador numa situação que foi adequadamente tratada pelo Código com um marco muito definido, objetivo, que é o da última. Claro, né? Pois é. Então, eu acho que isso não traz melhoria nenhuma para a aplicação do processo civil. Para a sistemática... Professora Tereza quer falar? Professora Tereza, tempo não. O microfone, professora Tereza. Do seu mesmo. Na verdade, a discussão que se travou no nosso grupo, muito interessante, com relação a essa problemática que gira em torno aos prazos de eventuais várias rescisórias, quando há diversas coisas julgadas, formadas no processo em momentos diferentes, foi, pelo menos a parte mais quente do debate, disse respeito ao termo final. Quer dizer, todo mundo concordou no sentido de que haveria a possibilidade de se entrar com a ação rescisória desde logo, à medida em que se fossem formando coisas julgadas a respeito de um pedido, de outro pedido, de outro pedido, em função de várias coisas que podem acontecer no processo, e o que ocorre naturalmente foi justamente essa circunstância apontada pelo Cabral, né? Não se recorre de um dos capítulos, ele transita em julgado, e todo mundo concordou no que diz respeito a esse fenômeno, a possibilidade de se, desde logo, se intentar ação rescisória. A discordância fundamental, que acabou gerando um enunciado aprovado e outro reprovado, foi o termo final. Então, parte da classe entendia que os prazos começariam a correr. Na verdade, não é nem um prazo correndo, né? É a possibilidade de, desde logo, se intentar a ação rescisória de um capítulo que transita em julgado precocemente, né? Então, esse prazo se esgotaria 2 anos depois de ele começar a correr, né? E outros sustentavam que o prazo para todos se esgotaria 2 anos depois de ter transitado em julgado a última parcela da decisão. Então, o que parece aqui é que há um enunciado genérico. Eu realmente não entendi a observação feita pelo ministro Navarro. O que o ministro Navarro acha que é ruim para todo mundo? Veja bem, só o trabalho das secretarias das varas para certificar esses trânsitos em julgados parciais e os atropelos e os equívocos que podem ser cometidos a partir daí, o que eu acho é que nós saímos de uma situação onde nós temos um marco temporal bastante específico e claro, induvidoso, para uma situação que poderá gerar muitos problemas. É só isso. Eu não então, vejo... na verdade, a sua opinião é no sentido de que só há um prazo que começa a correr da última coisa julgada para rescindir todas as outras que eventualmente se tenham formado no curso do processo. Ah, tá. Mas nesse sentido não tem nenhum enunciado, de fato. Professor Cavaleiro, minutos, gentileza. Eu gostaria de falar pela comissão de minutos, por favor, peço silêncio, por favor. A orador na tribuna. Gostaria de falar, então, pela comissão... Pela comissão, claro. Pela comissão de processo de conhecimento. A proposta de enunciado 1405 é antagonicamente oposta ali ao 1445. Faríamos mesmo uma escolha.
ou a proposta do grupo de recursos ou a do processo de conhecimento. Elas são excludentes. A nossa compreensão da questão é a seguinte: a súmula 401 foi editada a partir de 7 ou 8 importantes precedentes na época, talvez 10. A ampla maioria desses precedentes, como bem apontou o professor Yarchel, versava sobre não conhecimento de recurso e não sobre trânsito em julgado em capítulos. Então, assegurava-se o direito do jurisdicionado de ajuizar a rescisória num prazo de 2 anos, contados da decisão que negou o conhecimento ao recurso. Um pouco antes de ser editada a súmula, uma das decisões finalmente foi sobre trânsito em julgado em capítulos. E alterando uma concepção que era uniforme no STJ, decidiu-se que não se podia sequer ajuizar desde logo a rescisória e que esse prazo só se contaria, quando houvesse o trânsito julgado em capítulos, só do último trânsito em julgado. E esse julgado foi colocado entre os precedentes, foi expressamente colocado entre os precedentes que teriam gerado a súmula 401. Depois há outro julgado que se limita a citar esse, portanto não enfrentou propriamente a questão, mas repetiu essa orientação. A questão é que, então, esse único julgado que tratava de trânsito julgado em capítulos foi objeto de um recurso extraordinário, e esse recurso extraordinário foi provido por se reputar ofensivo à coisa julgada, postergar o início do prazo da ação rescisória para o final do processo como um todo, quando aquilo já transitou em julgado muito antes, inclusive sendo uma decisão de eficácia condenatória, já sendo execuível definitivamente com prazo de pretensão executiva, prescricional da pretensão executiva correndo. E isso aniquilaria a segurança jurídica. O Supremo reputou inconstitucional, portanto, esse precedente. Então, o que a Comissão de Processo de Conhecimento está propondo é verdadeiramente que se interprete o 975 em conformidade com a Constituição, para se reconhecer que ele, quando fala em última decisão do processo, está a se referir aos casos de não conhecimento do recurso. Isso vai ter que ser feito para cada capítulo que transitar em julgado. Então, é esse o nosso arrazoado. Professor Humberto Teodoro Júnior tem a palavra, Excelência. Aí começa. O tema é altamente polêmico e sensibilizou muito o STJ antes do CPC atual. A matéria subiu, como lembra o professor Talamini, ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, pelo seu pleno, reconheceu que o tema era de ordem constitucional, porque afetava a segurança e a idoneidade da coisa julgada, que está entre os direitos fundamentais. Portanto, não pode uma interpretação jurisprudencial ou um código infraconstitucional dilatar esses prazos, deixando a coisa julgada vulnerável por um prazo quase que indefinido, porque se nós tivermos que esperar acabar todos os estágios de um processo que no Brasil muito facilmente dura 15, 20 anos, a coisa julgada permaneceria frágil, não cumpriria o seu papel numa conjuntura como essa. Esse é o assentamento feito já pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria. Agradeço a Vossa Excelência. Dois pontos, Excelência, rapidamente. São duas questões diferentes, né? Um ponto é o debate sobre a possibilidade de haverem várias coisas julgadas, formadas no curso do processo, na hipótese de decisões interlocutórias de mérito. Me parece que não era possível no CPC de 73, ao menos em regra, e no novo CPC me parece que é possível sim, apesar de ainda aparentemente haver algum debate. Outra coisa distinta é o termo final do prazo para ação rescisória. E parece que, quanto a isso, o CPC foi claro. O termo final do prazo para ação rescisória é único. 2 anos do transjulgado da última decisão proferida no processo. Então, se há dúvida quanto ao primeiro ponto, ok, isso é uma questão. Agora, quanto ao segundo ponto, o código é muito claro. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Só eu peço a atenção da comissão que está na bancada e da comissão de processo de conhecimento. Com metodologia de votação, eu encaminharia da seguinte forma: o enunciado proposto de número 1426, que teve manifestações do plenário aqui em destaque contrária à aprovação, eu colocaria por primeiro em deliberação. E já que os seguintes, o 1405 da Comissão de Processo de Conhecimento e da Comissão de Recurso, 1445 seriam antagônicos, então aí que poderia haver a votação. Então, eu peço então à Secretaria que coloque na tela o enunciado de número 1426, esse aí,
por força da teoria dos capítulos autônomos da decisão de mérito consagrada pelo CPC, a coisa julgada é cindível, razão pela qual é perfeitamente possível que, a partir de uma mesma ação originária, sejam cabíveis várias ações rescisórias, ajuizadas em momentos distintos e perante os órgãos julgadores diversos. Está em votação a partir de agora. Está em votação. A 1426, é? Isso. Rejeitado. Legal, hein? Agora eu peço que coloque na tela o de número 1405. Eu vou ler o enunciado que não foi lido pela comissão naquela oportunidade. Inicia-se a contagem do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória do 975 do CPC, no caso de julgamento antecipado de parcela de mérito do 356, na data do trânsito em julgado dessa decisão interlocutória de caráter exauriente. Está em votação. Rejeitado. Rejeitado. Vamos agora, então, 1445. ao 1445. O direito de rescindir decisão interlocutória de mérito surge no momento em que, contra ela, não cabem mais recursos e se extingue após 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Está em votação. Falei. Rejeitado. Já temos, então, 3 enunciados para a próxima sessão, para a próxima jornada. Após o rico debate. Vamos ao próximo? Vamos ao 1760, ministro Humberto. Deve ser revertido em favor do réu o depósito a que se referem os artigos 968, inciso 2 e 974, parágrafo único do CPC, na hipótese de ação rescisória declarada inadmissível ou improcedente por decisão monocrática do relator no tribunal, se interposto agravo interno pela parte autora, a decisão é mantida por unanimidade de votos no órgão colegiado. Em votação. Rejeitado.
Vamos agora ao 1796. É cabível reclamação contra acórdão que aplicou indevidamente tese jurídica firmada em acórdão proferida em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos após o esgotamento das instâncias ordinárias, por analogia, quanto previsto no artigo 988, parágrafo 4º do CPC. Ainda não. Agora sim, em votação. Aprovado. 1588, ministro Humberto Martins. A ausência de retratação do órgão julgador, na hipótese prevista no artigo 1030-2 do CPC, dispensa a ratificação expressa para que haja o juízo de admissibilidade e a eventual remessa do recurso extraordinário ou especial ao Tribunal Superior competente, na forma dos artigos 1035-C e 1041 do CPC. Em votação. Ministro Mauro, estou falando ali. Por não, professor Lucon. O que fala aqui é 1030, tem início 2 do CPC. Não existe, é? Eu não estou com o código. Tem que olhar no código. Estou sem o código, se eu puder ajudar, por favor. 1030. Mas está dizendo que tem aqui. Tem. Inciso 2? Tem. Isso. 1030. 1030. Precisa de algum esclarecimento, ministro, ou não? Quer que fale? Tá bom. Paraense. É da Paraense. Pode soltar. Sotaque não tem. Ou então paraense. Ou do STJ exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Posso falar alguma coisa, ministro? O senhor quer? Esclarecida a dúvida, professor Lucão? Em votação. Ah, foi aprovado. Foi aprovado. Perdão. Perdão. Aprovado? Sim. É que é os embargos, né? O recurso está lá. Vamos agora ao 1237. A súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se incompatível com a legislação processual vigente. Assim, para fins de aplicação do parágrafo 3º do artigo 1029 do Código de Processo Civil, não reputar-se-á, por vício formal grave, a ausência ou representação processual irregular, devendo o recorrente ser intimado na pessoa do seu advogado, para sanar o vício em 5 dias, nos termos do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. É o erro na redação. É próclise, não menciona. Aí é o problema de revisão. Não se reputará por vício formal. Leia-se dessa forma. Não haverá vício formal. Já está se fazendo. Na forma do que protagonizado pelo filólogo do STJ. Com muita honra. Em votação.
quórum agora deu uma reduzida mesmo. É que ele vai devolvendo e vai puxando. O controle é automático, né? Rejeitado. Rejeitado. Com meus óculos, inclusive. Mesmo com a revisão. Vamos ao 1178. A determinação de suspensão dos processos em decorrência de admissão do IRDR, todo mundo já sabe, prevista no artigo 982, inciso 1 do CPC, não alcança os recursos especiais e extraordinários interpostos, ainda que aguarde juízo de admissibilidade pelo Tribunal de Segundo Grau. Em votação. Ministro, o desembargador Aloysio queria esclarecer. Vamos retomar, anular a votação então? Só rapidamente. Está anulada a votação, por gentileza, viu? Desembargador Aloysio. É um breve esclarecimento apenas, no sentido de que a suspensão, obviamente, se dá no âmbito regional ou estadual, e a dúvida que poderia haver é exatamente naqueles recursos que foram interpostos, recurso especial extraordinário, mas ainda não subiram. Mas, de qualquer forma, como eles foram interpostos, é importante, porque podem chegar ao STJ e ao Supremo uniformizando a nível nacional e, portanto, dando um alcance muito maior do que o IRDR teria apenas no âmbito estadual ou regional. Por isso, eles não deveriam ficar submetidos a essa suspensão, até porque já houve o julgamento e pode ensejar essa uniformização a nível nacional. Era apenas esse esclarecimento. Um minuto só, professor Navarro. Deixa eu chegar o microfone a Vossa Excelência. A minha dúvida em relação ao enunciado é que o enunciado parece pressupor que só há IRDR nos tribunais de segundo grau. Porque se o IRDR for no STJ, por exemplo. A gente parte do pressuposto que não há IRDR no STJ. Data vênia do entendimento contrário. É o meu também. Não seria... O STJ até suscita isso. Mas não seria, obviamente, esse o objetivo aqui. Vamos votar. Poderia só colocar, talvez, se o ministro Marcelo concordar e for possível, ministro Campos, apenas acrescentar aqui, entre vírgulas, porque são os IRDRs suscitados no âmbito dos tribunais de justiça ou dos tribunais porque o pressuposto é esse que o professor Cássio concorda, até antecipo que concordo, resolveria, porque no entendimento é que não chegaria ao STJ o IRDR. Resolve porque pronto. E não vincula. Mas é formal a inclusão? Todos são de acordo que é informal? De IRDR no âmbito estadual ou regional? Isso, no âmbito estadual ou regional. Então seria em decorrência de... Após a vírgula de IRDR, vírgula... No âmbito dos TJs e TRFs, ou TRFs, só isso. No âmbito dos tribunais regionais... ou estaduais. Ou de justiça. Aí acabou. Mas eu acho que ela tira, né? Ministro Cuquina tem a palavra. Ah, não, perdão. Bom dia. Ouço, Vossa Excelência. Só para acrescentar que, perante o STJ, tem pedido de suspensão nacional de RDR, mas o RDR ele apenas é interposto, apresentado perante os tribunais, ou TRF ou TJ. No STJ tem pedido de suspensão nacional, que já aconteceu, mas não há IRDR. No STJ é o recurso repetitivo. Há uma questão de ordem no STJ para se discutir se o STJ poderia instaurar IRDR. Como o enunciado não quer tratar disso, nos parece que essa ressalva é o suficiente. Ela resolve o problema justamente no âmbito estadual e regional, sem antecipar qualquer juízo de valor sobre um eventual IRDR originário do STJ.
Professor Bedak vai ficar em silêncio? Professor Bedak vai ficar em silêncio? Presidente. Por não, quem pediu? Aqui. Apenas para completar o que o professor Cássio disse, para deixar claro aos colegas que vão votar, não foi debatido na comissão, quando estava se discutindo esse enunciado, sobre cabimento de IRDR no STJ. Esse enunciado se dirige exclusivamente ao IRDR em segundo grau, tanto que essa referência está ali no final pelo Tribunal de Segundo Grau. Se é necessário para que haja uma pacificação em relação à redação, ok, mas é que fique claro isso. Ninguém discutiu caber ou não caber IRDR no STJ. Isso aí são cenas dos próximos capítulos. Próxima jornada. Próxima jornada. Vamos à votação. Em votação. Só uma. Um minuto só, um minuto só. Só uma consideração. Como fala. Vamos ali suspender, anular a votação. Um minuto só. Pode anular a votação. Só como fala ali que não alcança os recursos especiais e não caberia um recurso especial para o próprio STJ, no âmbito do STJ, eu acho que a redação já limita essa discussão que a gente teve no grupo, como o colega falou, nos tribunais regionais federais e nos TJs. E uma outra questão, só para pontuar, que além de estar pendente essa discussão da possibilidade ou não de IRDR no âmbito do próprio STJ, tem essas ações originárias, então é uma questão aberta e rica, inclusive, né? Saber se poderia, pelo conflito de competência, instaurar um IRDR. Só isso, obrigado. Professor Cássio, quer? Não, só, enfim, colocar essa explicação que o desembargador Aloysio propõe, eu acho que resolve qualquer questionamento e limita que era a intenção original do grupo, né? Então, acho que... Perfeito. Agora sim, então, em votação. Os botões estão, né? O TJ não faz mais nada, o TRF já agora não é STJ. Que está sujeito ao repetitivo. É porque... Ele concorda que cai do originário? Não. Justamente. E o repetitivo vai servir de parâmetro. Rejeito. Então, mas é batata. A proposta foi rejeitada. É interessante. 1532. A suspensão de processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região previsto no artigo 982.1 do CPC, não é decorrência automática e necessária da admissão do IRDR, competindo ao relator colegiado deste decidir acerca da sua conveniência. Ministro Aloysio. O enunciado acho que é importante porque o texto legal poderia ensejar uma certa ideia de que a suspensão ela é cogente em todos os casos. E nós temos tido uma rica experiência em que a suspensão não é aplicada porque ela não é conveniente, não é necessária. É até prejudicial. Eu vou dar um pequeno exemplo. Às vezes a divergência é pontual, portanto é importante uniformizar, mas não é necessária a suspensão em todo o Estado ou em toda a região. Então o enunciado deixa isso claro e isso é importante, embora alguns tribunais já estejam aplicando isso, nem todos estão, então essa sinalização é muito importante para que a prestação jurisdicional não seja prejudicada. Professor Ribeiro Dantas. Professor Fialho. Aqui. O enunciado seria de grande importância, porque há quem sustente pela redação e que seria obrigatório, o que levaria a alguns absurdos. Por exemplo, eu sou o relator do IRDR na 5ª região, TRF da 5ª região, que discute se é necessário ou não o incidente de desconsideração da pessoa jurídica nas execuções fiscais. Então, havia um requerimento de suspender-se mais de 6 milhões de execuções fiscais que tramitam na Justiça Federal e na Justiça Estadual ainda remanescente. Então, o Tribunal entendeu que não é obrigatório. Isso aí seria de grande importância para a aprovação. É importante explicar, não é? Eu sou extremamente favorável ao enunciado. Faria apenas uma sugestão redacional, onde tem relator colegiado deste quem? E a barra também. Colocaria relator com letra minúscula, até porque o relator está mais importante do que o colegiado.
E colocaria relator ou colegiado e tiraria o deste. Competindo ao relator ou colegiado decidir acerca da sua conveniência. Comissão. Comissão está de acordo? Ministro, exatamente, e só também na linha do que o ministro Marcelo Ribeiro Dantas mencionou. Professor Luiz, só para corrigir, Vossa Excelência, a comissão acolhe a proposta. Tirando o texto. Acolhe? Não, acolhe. O relator, então. Perfeito. Relator com R minúsculo. E tirando a palavra. Ou colegiado, sem a barra. Relator ou colegiado. E tirar o deste. Senhor Luiz. Perfeito. Só o pequeno complemento também, no sentido da menção ao próprio colegiado, porque o Código expressamente menciona apenas o relator, mas essa decisão é tão importante que o próprio colegiado pode querer realizá-la no momento da admissibilidade, e isso, claro, só enriquece o debate sobre a decisão a ser tomada. Perfeito. Agora sim, em votação. Aprovado. Foi importante. Foi. Vamos agora ao 1856, ministro Humberto. É possível a conversão de incidente de assunção de competência em incidente de resolução de demandas repetitivas, se demonstrada a efetiva repetição do processo em que se discute a mesma questão de direito. Obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Boa viagem. Quem? Um minuto só que o microfone está chegando aí. Só uma ponderação de ordem técnica. Essa conversão, ela pressupõe a admissibilidade. Então, talvez, não sei se é a ideia do grupo, essa conversão seria de se demonstrada a efetiva repetição superveniente. É isso? Está se discutindo admissibilidade ou está se discutindo conversão após a admissibilidade? Posso responder? Tem a palavra, Excelência. Bom, na verdade, a gente não pensou nesse tipo de minúcia, porque o que se discutiu na sala foi que esse tipo de enunciado estaria em perfeito acordo, perfeitamente harmônico com o espírito do Código, né, de dar maior efetividade, de aplicar o princípio da fungibilidade, sempre que isso for possível, sem nenhuma agressão à estrutura do sistema, é claro, né? Mas, mais do que isso, o que é importante, como, de fato, o Código pode dar margem de erro, de interpretação quanto à hipótese de cabimento de um ou de outro instituto, justamente em função desse problema da repetitividade, de se é para resolver divergência, porque há no mínimo dois, né? Estou falando do incidente de assunção de competência. Enfim, como existe de fato essa divergência interpretativa quanto à hipótese de cabimento de ambos, no fundo esse enunciado ele é a base para outros que vão aparecer depois, que indicam a existência de um microsistema desses expedientes de resolução de demandas semelhantes, iguais, repetitivas, etc., o que vai gerar também, como a gente vai ver depois, a possibilidade de se fazer o distinguishing que está previsto para um, não está previsto para outro, e etc. Esse é um enunciado básico. Não se pensou nesse tipo de minúcia, não. Em votação. Aprovada.
Vamos agora ao 1555, ministro Humberto. Determinada a suspensão decorrente da admissão do IRDR, artigo 982.1, a alegação de distinção entre a questão jurídica versada em uma demanda em curso é aquela a ser julgada no incidente, será veiculada por meio do requerimento previsto no artigo 1037, parágrafo 10. Em CPC, votação. Né? Que foi exatamente o que eu falei. Aprovado. 1486. A revisão da tese jurídica firmada no incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser feita pelas partes, nos termos do artigo 977.2 do CPC/2015. Em votação. Um minuto só. Senhor Didier. Não, tem. Só um minuto. Ministro, eu já ouço Vossa Excelência. É isso, eu acho que já compreenderam. Minha observação é isso, é o pedido de revisão de tese. É o pedido. Só nós anotamos aqui que tinha. A sugestão é só essa. Pode fazer alteração, então, Jaqueline? Perfeito. O pedido de revisão. Pronto. Agora sim. É isso. Pode ser feito. Aí. Pronto. Em votação. Momento só. Sugere. O professor Mancuso tem uma proposta também, só para melhorar um pouquinho mais. O professor Mancuso tem uma outra complementação. É uma coisa simples. É que da redação do 977, e os incisos, para ficar claro, precisaria acrescentar a palavra também, feito também pelas partes. Senão fica estranho. Empobrece o dispositivo. Né? Melhor. É isso. Melhor. Como é, professor Luiz? Ou também pode ser feito. No microfone. Então, só complementar ali, pode ser feito também. Jaqueline inclua, então, pode ser feito também. Duas partes nos termos. Tem um problema. Pronto. A questão legislativa. Começar a votação. Em votação. O processo legislativo previsto expressamente foi para revisão, na revisão mudaram entre a aprovação e a sanção. Lá? Mudaram lá no processo? No Palácio. Ou no Senado. Eu corrijo. Teu culpado. Está aprovado. Vamos ao de 1730, ministro Humberto. No caso de apelação, o deferimento de tutela provisória em sentença retira-lhe o efeito suspensivo referente ao capítulo atingido pela tutela. Em votação.
Aprovado. 1505. O agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito submete-se ao mesmo regime do recurso de apelação em relação ao efeito suspensivo legal, interposição adesiva, teoria da causa madura, sustentação oral e técnica de ampliação do julgamento. Essa é... Em votação. O professor Didier tem a palavra. Não aperte a tecla 2 ainda, ministro Ana Barra. Professor Didier. Melhor pôr 1013, né? Me parece que o uso da expressão teoria da causa madura não é o caso, né? Porque, na verdade, é o parágrafo 3º do 1013, né? Não é uma teoria. Vai se aplicar ou não o parágrafo 3º do 1015. Eu imagino que tenha sido essa a ideia, né? Você concorda? Não é aplicar uma teoria, é aplicar o dispositivo do parágrafo 3º do 1015. Vou lá, depois de interposição adesiva, pô, o disposto... Concorda? Parágrafo 4º também, certo, Fred? 1013, parágrafo 3º e 4º. Pode ter uma prescrição, né? Exatamente. Só para... Você pode ditar... Interposição adesiva, vírgula, né, em relação ao efeito suspensivo legal, interposição adesiva, no microfone, por que não? Aplicação do artigo 1013, parágrafos 3º e 4º. Aplicação do artigo 1013, parágrafos 3º e 4º, vírgula, sustentação oral e assim vai. Não, tem que retomar a redação, para Jaqueline. Recurso de apelação ali. Mesmo regime da apelação em relação ao efeito suspensivo legal, interposição adesiva, aí tira a teoria da causa madura e escreve aplicação do artigo 1013, parágrafos 3º e 4º. Aplicação do artigo 1013, parágrafo... Só, isso aí. Parágrafos 3º e 4º. Embaixo a gente jogou. Eminentes membros da comissão, concorda? A comissão está de acordo? A gente fez isso naquele outro lá. A gente esqueceu de voltar para mudar isso aí. A comissão está de acordo? A comissão está de acordo com a mudança. Concorda, professora Tereza e professor Mancuso? Com essa inclusão. Que a gente fez isso lá no 1602. A gente esqueceu de voltar para corrigir, para uniformizar. Só isso. Licença, só mais um questionamento. Qual é a razão da exemplificação? Porque se exemplificou é porque excluiu algum regramento da apelação desse agravo do instrumento específico. Ou se quer dizer que o regramento do agravo do instrumento contra a decisão parcial de mérito é igual ao da apelação? Houve consenso na aprovação com relação a esses pontos. Entendeu? A gente não discutiu outras coisas que poderiam acontecer. Então, uma proposta de revisão da redação para tirar o exemplo e só deixar a aplicação do mesmo regramento... Não, aqui na verdade eu consideraria tirar a teoria da causa madura um erro material. Nós fizemos isso depois e aqui acabou escapando. Em vez de ser uma teoria, porque não é uma teoria, é uma regra de direito positivo, 1013, parágrafo 3º e parágrafo 4º. Não é uma hipótese diversa nem nada. Não, tudo bem, mas tirar todos os exemplos de aplicação seria dizer mais do que o grupo quis dizer? Provavelmente seria, né? Eu acho que a essa altura não podemos fazer isso. Professor, ministro. Pois não, professor Luiz. É só uma pequena observação que preocupa, claro, porque o enunciado, ele vem de forma ampla falar, inclusive, da ampliação do julgamento. Mas no caso de agravo de instrumento, a previsão do CPC do 942 é expressa no sentido que só cabe essa ampliação do julgamento no caso de que a maioria está dando provimento. Do modo que está, não há essa distinção. Então, isso preocupa um pouco na redação do enunciado, da proposta enunciada. Colocar aí, talvez, para evitar esse problema e para ficar harmônico ao sistema, colocar a técnica de ampliação do julgamento, entre parênteses, 942, parágrafo 3º, inciso 2. Aí acabou. Esse é um problema também formal.
Né? Porque aí ninguém duvida, porque também a discussão não está aí. Isso se aplica, que decorre da lei. Né? Comissão? Mas, enfim, tá é o problema, né, Eu estou de acordo da exemplificação, mas concordo. É que eu não sei se ele quis. Que ele quis. Essa limitação. Tereza está de acordo? Que a dificuldade é mais com o regime, o efeito suspensivo, né? Vamos colocar em votação. Como está? Em votação, professor Cuquina. O microfone, professor Cuquina. Só colocar o CPC depois do artigo. Sim. Só por causa de tempo, ministro Cuquina, a redação, você vai colocar aí? Depois fazemos a inclusão depois, mas agradeço a Vossa Excelência, como sempre. Exemplo da primeira sessão. Em votação. Eu já votei. Já vamos votar, né? Até da manhã, por causa do tempo. Debate. Rejeitado. Vamos ao 1203. O agravo no recursos excepcionais, bem como o agravo interno contra as decisões monocráticas neles proferidas, pode ser interposto de forma parcial para combater tão somente uns fundamentos autônomos capazes de manter a decisão recorrida. Em votação. Rejeitado. 1164. O artigo 1012, parágrafo 3º do CPC, não se restringe ao efeito suspensivo e também se aplica para a concessão de antecipação de tutela recursal. Em votação. Rejeitado. O seguinte é o de número 1294. O relator, a pedido do apelado, poderá excluir o efeito suspensivo da apelação, desde que presente a probabilidade de não provimento do recurso, ou se, sendo relevante a sua fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Em votação. Rejeitado. O 1602 agora, ministro Humberto. Entendendo o relator ser o caso de aplicação ex officio da regra do artigo 1013, parágrafo 3º do CPC, deve observar o disposto no artigo 933 do CPC, assegurando a manifestação prévia das partes
sobre o julgamento de mérito. Em votação. Rejeitado. O de número 1669. É cabível agravo de instrumento em face de decisão do juiz monocrático que indefere pedido de ingresso de pessoa, órgão ou entidade, como amicus curiae, em processo judicial, em trâmite no primeiro grau de jurisdição, com fundamento na previsão contida no artigo 1015, inciso 9 do CPC. Professor Cássio vai fazer uma observação rapidamente. Aqui tem, foi aquela proposta que nós fizemos de início, no grupo de parte geral, né? Havia o enunciado 1057 com a mesma ideia, né? Que foi rejeitada naquele momento. Aí, naquele momento, nós levantamos a questão que foi descartada. Então, aí eu confesso aos ministros, enfim, ao relator, a todos, eu não sei qual o encaminhamento, se fica automaticamente prejudicado porque é a mesma ideia ou não. De qualquer forma, o que foi votado e descartado foi o agravo de instrumento. O enunciado seguinte fala do agravo interno, e aí são fundamentações diversas, enfim, à luz do código, enfim, essa é a discussão intrínseca, né? A indagação acho que está respondida pela pergunta, já que são... Está prejudicado. Não, acho que ficaria. Eu acho também, mas enfim, eu coloco em ordem. Prejudicado? O mérito foi, né? Mas porque foi diferente, ministro, com relação à questão da rescisória, houve uma conjugação, né? Votar. Em votação. Em votação. Porque foi o descarte, né, de votar por lista, na verdade. Né? Aproveitar que a ministra não está aqui, a gente acaba lá ficar feliz. C. Que é a literalidade, né? O 138 não quer o recurso, na verdade. Ele está mal escrito. Né? Você vai falar a resposta para você. Resposta porque falaste que é de recursos distintos, de agravo de instrumento ou interno. Agora, se são... Rejeitado. Rejeitado. É coerente. Coerência. O quórum tenha variado. Tudo coerência. O de 1714 agora, ministro Humberto. Aí é o 1021. Cabe agravo interno contra a decisão que indefere o pedido de ingresso como amicus curiae. Em votação. Eu já expliquei. Rejeitado. Aqui é o 1021. Aqui, rapidinho. Nós Acho que só... Já está em votação, já está terminando a votação, aí não pode mais. Então tem que anular a votação agora. Não, porque não mereceu mais. Não, então continua. Tem que anular a votação. Não? Então vamos seguir. Pode seguir? Não há nenhum prejuízo? Seguir. Pode seguir a votação? É melhor seguir. Pode seguir então, pode seguir. Pode seguir. Já foi rejeitado. Pode seguir. Está certo, não sabe? Está certo. Rejeitado. 1173. O recurso cabível contra a decisão que julga a liquidação de sentença é o agravo de instrumento. Em votação. Isso vai dar confusão. A gente aprovou menos que da última vez. Mesmo assim tem mais 35. A gente aprovou menos.
Aprovado. Mas está aprovado. A gente faz a correção. 1721. 1721. Por existir divergência doutrinária e jurisprudencial quanto ao recurso adequado para impugnar decisão que resolve liquidação de sentença, é direito do recorrente a aplicação do princípio da fungibilidade, de modo a que recurso de apelação interposto seja recebido e julgado como agravo de instrumento ou vice-versa. Em votação. Foi bom. Rejeitado. 1154. O agravo de instrumento da decisão que julga parcialmente o mérito não é prejudicado pela superveniência da sentença. Em votação. Essa é a tua cara, realmente. Essa é a tua cara, realmente. Rejeitado. Nossa. Rejeitado. Seguinte, ministro Humberto. De 1170. Na hipótese do parágrafo 2º do artigo 1023 do CPC, o termo subsequente, constante do parágrafo 1º do artigo 1024 do CPC, tem como referencial a data em que termina o prazo para oferecimento de contrarrazões. Em votação. Rejeitado. 1485. Não se exige o recolhimento prévio da multa do artigo 1026, parágrafo 3º do CPC, se o recurso manejado discute unicamente a ilegalidade ou desproporcionalidade da penalidade aplicada. Em votação. Rejeitado. Rejeitado. Falta um agora. Finalmente, o 1589, ministro Humberto. As decisões proferidas pela TNU em representativos da controvérsia devem ser observadas pelos juizados especiais federais para os fins do artigo 927, até que haja decisão do STJ e do STF em sentido contrário. Em votação.
inverso não vão fazendo. O inverso não vão fazendo. Eles julgam lá. Acaba aqui o negócio. Rejeitado. Senhor presidente, 11 propostas enunciadas foram aprovadas pela comissão. Pela plenária. Desfazendo a mesa, agradeço à 4ª comissão, tratou de recursos e procedimentos judiciais.